Boa noite a todos. Que a paz possa estar presente em nossos corações. Hoje nós iremos comentar um pouquinho a respeito de um tema muito interessante, né? Um tema que, na verdade, ele foi compreendido apenas no seu sentido religioso. Porque quando Jesus, ele traz a fé, ele demonstra ela como uma alavanca, né? Para que a gente possa conquistar aquilo que tanto necessitamos. Então, a primeira coisa que se faz necessário nós nos informarmos é de que a fé é um sentimento inato no homem. E o que significa isso? Significa que todo mundo nasce com ele, né? Que todos nós temos, sim, esse sentimento. Mas esse sentimento, ele se encontra em nós em forma de germe. É o germe dos nossos potenciais. E nós temos que desenvolvê-lo para que assim a gente possa realmente adquirir, né, as potências intelectuais e também morais. Mas não basta apenas nós sabermos que temos esse sentimento dentro de nós. Necessário se faz entendermos como fazer para que esses germes possam realmente desabrochar. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que é que eu necessito fazer para que eu possa realmente potencializar tudo isso que ainda dormita em mim? E como nosso mestre diz, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esse germe, ou seja, o despertar, né, dessas potências, ele se faz através do esforço e da vontade de cada um. Ou seja, ele não se dá, não tem como eu tirar de mim e dar para o outro. Não. É uma conquista de cada um de nós, individualidade que somos. E a partir do momento que eu busco entender essa ação na compreensão da fé, é uma ideia. Sabe aquela ideia assim que a gente tem de um Deus de temor? Ou então aquele pensamento, né, que eu tenho que ter fé porque tenho que ter fé. Meu pai, minha mãe me ensinou que eu tenho que ter fé, sem entender o que vem a ser a fé. Ou então eu tenho que ter fé para que eu vá para um lugar, para o céu, né? E quando a gente começa a entender qual é o mecanismo necessário para que eu possa entender isso tudo, eu começo a desconstruir aquela imagem de um Deus de temor, né? Aquele pensamento de barganha. Não, eu vou lá na Alta de Souza, ouvir a palestra, tomar minha fluidoterapia, e aí então Deus vai me abençoar. Eu estou fazendo aquilo lá de bom para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu irmão. Deus vai me abençoar e vai dar tudo certinho na minha vida. A gente começa a desconstruir tudo isso. A gente começa a movimentar esses potenciais que há dentro de nós. E nesse capítulo aqui que foi dito, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 12, o Espírito Protetor, ele vem nos falar da fé divina e da fé humana. Então vamos devagarzinho buscar entender o que vem a ser a fé humana, para que a gente possa administrar dentro de nós a nossa própria compreensão diante disso. Há uma historinha bem pequena que ela mostra claramente o que vem a ser a fé divina. E é a seguinte: havia um viajante que precisava passar
passar de uma margem do rio para o outro lado. E aí então ele ficou andando de um lado para o outro na margem do rio, analisando de que forma ele conseguiria chegar lá do outro lado. De repente chega até ele um barqueiro. E esse barqueiro se apresenta de pronto, mostra para ele aquele pequeno barco já envelhecido e pergunta para ele se ele gostaria que ele transportasse ele para o outro lado. Mas algo chamou muito a atenção desse viajante. Era porque haviam 2 remos de madeira dentro do barco, também já bem envelhecido, mas que continham nele 2 palavras. Um remo estava escrito acreditar e o outro estava escrito agir. E a curiosidade do viajante foi tão grande, que ele pega e pergunta para esse barqueiro, né? Nossa, eu estou muito curioso, por que dessas palavras tão originais escritas no remo? E o barqueiro então disse a ele, eu vou te mostrar. Ele pegou o remo que estava escrito acreditar e com toda a força começou a remar. Aí então o barco começou a dar voltas sem sair do lugar. Logo ele deixa esse remo e pega o segundo, que era o agir. E começou a remar também com todo o seu vigor. E aí então o barco também começou a girar no sentido oposto. Mas logo o barqueiro largou os 2 remos, se posicionou, pegou os 2 novamente ao mesmo tempo e começou a remar com a mesma intensidade os 2 remos. E aí então ele conseguiu chegar na outra margem do rio calmamente. E aí então ele disse para o viajante, nós podemos chamar, né, esse remos de autoconfiança. E a margem é o objetivo ao qual nós desejamos chegar. Então, quando nós impulsionamos através da nossa vontade, acreditando e agindo, nós conseguimos sim alcançar o nosso objetivo. Então, como foi dito aqui, não basta apenas acreditar, ou seja, falar eu acredito e não fazer nada. Não basta apenas agir e não confiar naquilo qual nós estamos fazendo. É necessário que seja impulsionada através da nossa vontade os 2 remos ao mesmo tempo. Aí sim, nós iremos conseguir desenvolver esses nossos potenciais que ainda dormitam em nós. Ou seja, necessitamos nos conhecer para que a gente possa sim movimentar o nosso barco através das marés, através dos ventos, das dificuldades as quais a vida nos apresenta. Porque muitas vezes as aflições, os medos se apresentam para nós e nós duvidamos de nós mesmos. Nós duvidamos do nosso potencial diante daquela dificuldade. Nós deixamos de acreditar. E aí então a gente para de agir. E é tão importante isso, essa vontade de agir acreditando, que quando nós assim o fazemos, nós começamos a mudar o nosso pensamento. E se nós pararmos para pensar, tudo que há no mundo material, ela se dá primeiro no campo das ideias.
Então, quando nós pensamos e acreditamos naquilo e começamos a agir para que aquilo realmente aconteça, impulsionando com toda a nossa vontade, nós conseguimos sim obter aquilo que tanto desejamos. E isso nos faz lembrar de uma passagem de Jesus, né? Daquela passagem onde um pai pega o seu filho, que sofria de epilepsia, e leva até os apóstolos de Jesus e pede para eles para que eles curem aquele seu filho. E os apóstolos não conseguem curar aquele moço. E eles iriam saber por que eles não conseguiram, né, curar. Porque eles não acreditavam nos seus potenciais. Eles não acreditavam em si mesmo. E Jesus, ele diz, né, ele sempre dizia que o único adjetivo, aliás, que Jesus não aceitava, que davam a ele, era de bom. Porque ele dizia, bom, só o Pai o é. Mas, quando chamavam Jesus de mestre, ele dizia, bem os dizes, sou mestre. Mas ele dizia que era mestre, não porque ele estava querendo ser soberbo. Claro que não. Ele assim o fazia porque ele acreditava no seu potencial. Mas acreditava, acima de tudo, em Deus. Porque ele dizia que não se turbe o seu coração. Confia em Deus, mas também confia em mim. Quando a gente quer que alguém confie em nós, nós precisamos passar essa confiança para outra pessoa, não é assim? Porque se a gente chega lá para outra pessoa e fala assim, olha, confia em mim, vai dar certo. Né? Com aquela voz firme, forte, eu acredito que vai dar certo, é diferente do que eu chegar para a pessoa e falar, confia, pode confiar em mim, eu acredito, não vai dar certo. A pessoa já fica meio em dúvida de que realmente aquilo possa dar certo. Então, olha a importância quando a gente começa a entender que nós só podemos dar aquilo que nós temos. É impossível eu querer passar para o outro uma confiança a qual eu ainda não tenho. Mas Kardec também, nesse capítulo inteiro, 19, né, do Evangelho, ele diz uma outra coisinha muito importante. Que nós não devemos confundir autoconfiança com presunção. E que entre elas há uma linha muito tênue. Porque muitas vezes a gente acha, né, que confia tanto assim, que a gente acaba se afastando da fé divina. Nós acabamos acreditando que tudo depende de mim, tudo eu resolvo, tudo eu entendo, tudo eu sei. Então, se nós não prestarmos atenção, buscarmos nos conhecer a forma a qual nós estamos agindo, nós podemos cair nessa tal da presunção, aumentando assim o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Perdendo a oportunidade de entendermos verdadeiramente o que é a fé humana, que é acreditar na nossa capacidade de realização. E acreditar, como Jesus diz, primeiramente em Deus. Quando nós ouvimos falar, buscai e acharei, ajuda-te e o céu te ajudará, que são análogas essas duas frases, né? Nós percebemos, né, o quanto, na verdade, tudo isso é consequência de um trabalho
que traz o nosso progresso. Porque a partir do momento que nós colocamos o nosso entendimento a favor, né, do entendimento daquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo um trabalho, e um trabalho muito importante, grandioso, que vai fazer com que nós possamos encarar. Lembra daquelas marés lá que a gente disse no começo, daqueles ventos, né? Que são as nossas problemáticas, as quais nós necessitamos ainda passar para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio fortalecimento. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente pegar lá, vamos lá, um ano atrás, né? Aquela coisa assim que a gente passou, que a gente falou, nossa, eu não vou conseguir passar por essa dificuldade, eu não vou conseguir resolver esse problema. E agora, um ano depois, a gente fala, nossa, aquilo passou, eu consegui. Né? A gente começa a perceber que não era tão grande como a gente calculava. Mas a gente também começa a perceber o potencial que há dentro de nós. E todos nós, assim como esse sentimento que nos foi dado da fé, que é inato em nós, a lei do progresso e a lei do trabalho também faz parte das leis naturais, às quais todos nós somos submetidos. Então, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, a gente percebe que o progresso é filho do trabalho, visto que esse posto em ação, ele trabalha com as forças da inteligência, fazendo com que eu mude aquela minha visão em relação à fé. Por que é que eu tenho que acreditar? Né? Já compreendendo o que é a fé divina, o porquê é que eu tenho que acreditar em Deus? Buscar compreender o que é Deus. Buscar entender o que é que eu sou. O que é que eu aqui estou fazendo. Nós percebemos que somos amparados o tempo todo. Basta nos impulsionarmos, ou seja, pegarmos os dois reminhos do acreditar e do agir. Mesmo porque fé sem obra, ela é morta. Há um provérbio persa muito interessante que diz o seguinte: ele diz que nós somos eternos famintos diante de uma mesa farta. Olha só que interessante esse provérbio. E se pararmos para pensar friamente, somos mesmos. Porque a gente ainda fica imaginando que as coisas vão cair assim do nada. Né? Que eu acredito tanto em Deus, que Ele vai resolver essa questão para mim, sem que eu faça nada. Sabe aquela história daquela passagem lá que o moço fica orando, pedindo ajuda a Deus e começa a encher a casa dele, vem oferece ajuda, ele fala, não, estou orando, vem no barco, não, eu estou orando, eu não vou. E aparece um monte de ajuda para ele e ele recusa, porque ele estava orando e acreditando que Deus ia tirar ele dali. Mas Deus mandou, né? Mandou uma ajuda, 2 ajudas, 3 ajudas, e ele recusou a tal. Então, quando a gente começa a despertar sobre o potencial que nós temos, né? Quando a gente começa a buscar o conhecimento, aquela história de milagres, né? Começa a ser mais clara na nossa mente. São os milagres que realmente são produzidos através da fé. Olha que forte isso. Mas a gente precisa entender o que são os milagres. Né? Porque os milagres, como dito aqui, por esse
jovem que foi levado lá pelo pai e Jesus conseguiu curar, para os homens daquela época, era assim que eles entendiam, era assim que eles viam como um milagre. Mas hoje, o Espiritismo e o Magnetismo explica que nada mais são do que efeitos naturais. Então, a partir do momento que nós nos propomos, a estudar, a buscar o conhecimento, nós vamos desconstruindo todas essas ideias, as quais vêm ainda arraigadas dentro de nós. Nós vamos tirando essa coisa de que o emprego vai bater na minha porta. Ou então que eu vou ser auxiliado porque eu estou fazendo uma coisa boa. Quem falou que pelo fato de acreditarmos em Deus, nós não teremos mais nenhuma problemática? Quem falou pelo fato de termos essa tal fé divina, nós iremos ser felizes para sempre? Muito pelo contrário. Nós tivemos aí o nosso guia e modelo Jesus. Nós tivemos aí os apóstolos, que a gente sabe como foi a vida deles. E a gente sabe que isso não acontece, muito pelo contrário. Nós estamos aqui agora encarnados na grande oportunidade de estarmos aqui agora encarnados nesse mundo de matéria, para que a gente possa desenvolver esse germe, para que a gente possa conhecer esses potenciais que há dentro de nós, para que a gente possa entender essa fé divina. Como é que eu me aproximo cada vez mais dela? Buscando clarear cada vez mais o meu entendimento, compreendendo que sou espírito imortal e que agora me encontro aqui com a oportunidade de aprender, buscando transformar em mim aquilo que até então continua me prendendo, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo. E essa transformação, ela não se dá de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Às vezes, ou seja, a maioria das vezes, necessitamos de várias reencarnações para que a gente possa realmente conquistar, libertar de todas essas mazelas que ainda nos impedem de podermos realmente ver e sentir toda essa fé. A fé humana e a fé divina. Então a fé, ela tem que ser humana, acreditando no nosso potencial, acreditando que não estamos aqui a passeio. Ninguém está aqui apenas para nascer, crescer e morrer, ter filho, ter mãe, ter pai, e acabou. Não, nós estamos aqui para fazer esse trabalho gradativo, mas constante. Hoje eu não consegui transformar tal coisinha em mim, mas eu tenho a oportunidade de outro dia. E quando a gente traz isso de verdade para nós, quando nós abraçamos realmente essa ideia, nós começamos a colocar em movimento esse germe. Nós começamos a fazer com que ele desabroche. E, através do desenvolvimento dessas faculdades humanas, nós entendemos que fomos criados e que aqui estamos para o nosso amadurecimento de consciência. Para nos tornarmos um pouco melhores hoje do que fomos ontem. E aí então a gente começa a entender que o amanhã a Deus pertence. A mim pertence o já, o agora. E aí a gente presta mais atenção no que é que eu estou fazendo. No que é que eu posso fazer para que esse germezinho
realmente comece a desabrochar de maneira firme e forte. Então, a fé divina, ela é a inspiração de Deus. Ela desperta todos os sentimentos do homem para o bem. Essa é a fé divina. É quando nós somos inspirados o tempo todo. E sabe por que nós dizemos isso? Porque, como foi dito aqui, a mesa farta já nos foi dada. Nós já temos tudo o que necessitamos para que a gente possa mudar, para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós. Mas para isso é necessário nos conhecermos. É necessário olhar de verdade para nós e falarmos: puxa, isso está legal, isso não está legal. Isso eu tenho condições de melhorar. Como foi dito aqui, não vai ser de uma hora para outra. Mas cabe a nós impulsionarmos essa mudança. Cabe a nós darmos esse passinho, um passinho de cada vez. Aí sim nós iremos dizer e entender o que diz aqui no finalzinho do texto. Amai a Deus, mas saber por que o amai. Crede nas promessas de Jesus, mas sabeis por que o fazeis. Segui os vossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingirmos. Então não há mais tempo para dizermos: eu não sabia, né? Nós já sabemos o que se faz necessário para que a gente possa realmente tomarmos posse, tanto da fé humana quanto da fé divina. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e que possamos estar mais vezes juntos, trabalhando dia a dia a nossa transformação. Muita paz a todos e uma ótima semana.